Fala galerinha, belezinha? Galerinha, mais uma videoaula envolvendo campo elétrico. Nessa videoaula eu quero resolver com vocês esse exercício bem legal da Federal do Paraná. Vamos lá. Galerinha, o exercício fala assim, ó. Uma pequena esfera eletrizada com carga de 2 microcoulombs e peso igual a raiz de 3 vezes 10 a menos 5 newtons está fixa à extremidade de um fio de seda em equilíbrio conforme a figura. Na região existe um campo elétrico uniforme, horizontal E. Ele quer saber qual que é a intensidade desse campo elétrico. Então, aqui você tem a seguinte configuração, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa esfera e vou marcar todas as forças que atuam sobre ela. Beleza? Então, ou seja, aqui no fio, eu tenho a força de tração no fio, porque ele está sendo tracionado. Para baixo, eu tenho a força peso, que atua na esfera. E para que ela esteja em equilíbrio, nessa posição, é necessário que eu tenha uma força elétrica que tenha a mesma direção e sentido contrário ao campo elétrico. Beleza? Então, ou seja, essa partícula ela é uma partícula que está o quê? Eletricamente carregada com carga negativa. Tem a mesma direção e sentido contrário ao do campo elétrico, a força elétrica. Para a gente determinar a intensidade desse campo elétrico, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses três vetores, peso, tração e normal, e vou aplicar o método do polígono. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. Esse método fala o seguinte, ó, desde que eu não mexa nas características desse vetor, eu posso fazer qualquer coisa com esses vetores. Só não posso mexer nas características dele, mas eu posso tirar eles e colocar eles onde eu quiser. Então, ou seja, para baixo, eu tenho o vetor força-peso. Para o lado, eu tenho o meu vetor força elétrica. E aqui, eu tenho o meu vetor força de tração. E o ângulo aqui, ó, entre o meu vetor força de tração e o meu vetor força-peso vale 30 graus. Então, o que eu vou fazer? Para eu poder encontrar o valor do campo elétrico, primeiro eu vou encontrar o valor da minha força elétrica. Para fazer isso, eu vou pegar aquela relação da tangente. Então, vai ficar o seguinte, ó. Tangente de 30 é igual ao meu cateto oposto, que é a minha força elétrica, dividido pela minha força-peso, que é o meu cateto adjacente. A tangente, nós sabemos que é seno de 30 graus sobre o cosseno de 30 graus. Então, isso aqui vai ser igual à força elétrica sobre a força-peso. O valor do seno e do cosseno nós sabemos, o exercício nos deu. Então, isso aqui vai ficar o quê? 1 sobre 2 sobre raiz de 3 sobre 2. Isso aqui tudo é igual a quem? A força elétrica sobre a força-peso, que vale raiz de 3 vezes 10 a menos 5 newtons. Beleza? Vou resolver essa fração. Então vai ficar o seguinte. Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então vai ficar isso, que é igual a força elétrica sobre raiz de 3 vezes 10 a menos 5. Beleza? Vou simplificar o que der para simplificar. Então posso cortar esse 2 com esse 2. Posso cortar essa raiz de 3 com essa raiz de 3. Então isso aqui vai ficar 1, que é igual a força elétrica sobre 1 vezes 10 a menos 5. Cortei o que dei para cortar. Então a força elétrica vai ser igual a quanto? A 1 vezes 10 a menos 5 newtons. Isso é o valor dessa força elétrica. Agora, para a gente encontrar o campo elétrico, é só fazer. É igual a F, que é a minha força elétrica, sobre Q. Então, vai ser igual. Quanto que vale a minha força elétrica? A gente achou 1 vezes 10 a menos 5. Sobre o valor da carga, que vale quanto? 2 microcoulombs. Então, 2 vezes 10 a menos 6. Então, o meu campo elétrico ele vai ser igual a quanto? 1 dividido por 2, isso aqui vai dar 0,5. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 5 menos 6, isso aqui vai dar 1. Então, o meu campo elétrico ele vale quanto? 5 newtons por coulomb. Essa é a nossa resposta.
Beleza? By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.